do povo de Deus. E fala de velhos, fala de mulheres, fala de crianças, todos. Sobre todos eles viria aquele derramamento. E a expressão que usa, interessante, é derramarei. Derramarei, essa expressão, derramarei do meu espírito sobre todos eles. Capítulo, Pedro continua explicando por que isso aconteceu agora. Quer dizer, se os dias profetizados pelo profeta Joel estão agora cumprindo-se, quer dizer que os dias do reino do Messias chegaram. Porque você lembre, sinônimo, derramamento do Espírito sobre toda a carne, os dias do reino do Messias. E como que isso aconteceu? Aconteceu. Então, aqui está a explicação. Capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, ouvi estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais. E então fala do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo o que está acontecendo é o fruto, é o produto do que aconteceu com Jesus, o Nazareno. A explicação é Jesus Cristo, Jesus Cristo. Você não pode entender o Espírito Santo sem entender a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo o que acontece na história da igreja, a vinda do Espírito e tudo que o Espírito vai fazer na história da igreja, depende, surge da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso a explicação. Jesus o Nazareno. Vocês conhecem. Ele não está falando com pessoas que não sabem o que ele está falando. Está falando das mesmas pessoas que, 50 dias atrás, pediram que o Senhor fosse crucificado. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas que rejeitaram o Senhor. As mesmas pessoas que 7 dias antes desse tinham recebido ele como o Messias. Você lembra? Quando entrou em Jerusalém. Depois o rejeitaram e o crucificaram. Essas mesmas pessoas, ele está falando agora. Muito bem. O que está acontecendo? Jesus o Nazareno. Você lembra dele? Varão aprovado por Deus. Deus o aprovou. Deus o avaliou. Deus o demonstrou como ser verdadeiramente enviado por ele. Como? Com milagres, prodígios, sinais extraordinários. A esse vos crucificaste. Mas vocês rejeitaram ele. E ele foi crucificado por vós. Mas isso aconteceu, diz Pedro, porque Deus tinha preordenado desde a eternidade, no seu conselho eterno, que isso deveria acontecer. Porque dessa maneira ele se tornaria o Salvador, o Redentor do mundo, por meio da sua morte na cruz. Vocês não fizeram nada que não estava já antes preparado por Deus para acontecer. Mas veja como continua. Versículo 32. A este Jesus, que vos crucificasteis faz 50 dias, esse homem, a este Jesus, Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou. A ênfase de Pedro não é que simplesmente Jesus ressuscitou, de alguma maneira. Não é de alguma maneira. É ressuscitou porque Deus o ressuscitou. E isso é muito importante para o testemunho do Evangelho. Porque significa que Deus, quando ressuscitou Jesus Cristo, ele aprovou totalmente a sua pessoa e a sua obra aos olhos do mundo. Deus está dizendo, sim, ele é realmente o Cristo, ele é realmente meu filho, e por isso o ressuscitou dentre os mortos. É a aprovação final e definitiva de Deus, é o selo de aprovação final e definitiva de Deus sobre Jesus Cristo, é a ressurreição dentre os mortos. E nós somos testemunhas disso. Nós fomos testemunhas disso. Nós vimos ele ressuscitado, como vai dizer depois, nós comimos com ele, nós escutamos ele, estivemos com ele, tocamos ele, ressuscitado entre os mortos. Agora, faz 3 dias atrás. Pouco tempo. Mas como continua? Veja. Mas não tudo terminou aí, ou acabou aí. Veja o versículo 33. Assim que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Versículo 36. Saiba, pois, com plena segurança, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificasteis, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando o Senhor Jesus foi
afastado deles, no primeiro capítulo de Atos. Eles subiram ao Monte das Oliveiras. O Senhor, no entanto, o Senhor falava com eles. Você se lembra? Foi levantado à vista deles e foi recebido numa nuvem e sumiu dos olhos deles. E nunca mais voltaram a ver ele na terra. O Senhor foi para a presença do Pai. E até esse momento chegam eles como testemunhas. É esse momento que acaba a visão deles como testemunhas. Eles viram o Senhor ressuscitado, viram o Senhor ascender até uma nuvem de glória e sumiu dos olhos deles. Mas o que aconteceu depois? O que aconteceu depois com o Senhor Jesus? O que aconteceu com aquele homem que foi levantado da vista deles? Como é que Pedro sabe o que aconteceu depois? Então aqui vem o que está falando ele. O Espírito Santo veio. Por que veio o Espírito Santo? O que significa, em primeiro lugar, a vinda do Espírito Santo? Significa que Jesus de Nazaré foi ressuscitado, foi levantado e foi entronizado sobre todas as coisas, como Senhor e Cristo. Senhor soberano, cabeça suprema sobre todas as coisas criadas por Deus. Deus o exaltou até o supremo lugar. Aleluia. De governo e de autoridade no universo. E a prova disso é que ele enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito, a vinda do Espírito é a prova da entronização suprema e soberana do Senhor Jesus como Rei e Senhor sobre todas as coisas. É isso que está dizendo Pedro. A prova de que ele agora é o Rei, é o Senhor, é o Messias, é o Cristo de Deus, mas não apenas o Rei de Israel aqui na terra. Ele é o Rei soberano do universo, de tudo que existe, é Senhor e cabeça de tudo. A prova disso é que o Espírito Santo veio. Você pode ver que o Espírito Santo está relacionado com a vinda do Espírito, está relacionada com a entronização do Senhor. O Espírito vem para dar testemunho de Jesus Cristo, da vida do Senhor, da pessoa do Senhor e da sua entronização como Senhor e Cristo. Ele nos traz a testemunha, a realidade de Cristo exaltado e entronizado. É isso que está dizendo aqui Pedro na sua pregação. E então vem o resultado disso. As pessoas ouvem, as mesmas pessoas que 40, 50 dias atrás crucificaram, rejeitaram, negaram ao Senhor. As mesmas pessoas. Mas agora o Espírito Santo vem. E isso faz toda a diferença. Quando ele vem, ele convencerá o mundo. Ele convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. E é isso que ele está fazendo agora. Convencendo as mesmas pessoas que mataram ao Senhor Jesus, está convencendo eles de pecado, de justiça e de juízo, e trazendo salvação e vida no coração deles. É isso que faz o Espírito Santo de Deus, porque ele é o primeiro dos testemunhos, o principal testemunho de Cristo. Não somos nós, não somos apóstolos, é o Espírito Santo de Deus. Muito bem, vamos chegar até aqui. É apenas um relato breve da história como está contada aqui. Mas por que estamos fazendo esse relato? A história da igreja, irmãos amados, é uma história de, vamos falar assim, de, não sei se as palavras existem em português, vai e vens, que sube e baixa, sim? Momentos altos espiritualmente falando, momentos muito baixos espiritualmente falando. É uma história como as ondas. Então, você tem momentos de muita realidade, experiência, vida espiritual, e outros momentos na história da igreja muito baixos. Você pode ver isso claramente na história da igreja. O que começa muito real, muito vivo, muito... Como começa a história aqui. Aqui o que nós temos é o começo da história da igreja. A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo. A igreja experimenta esse derramamento e ela é enviada pelo poder do Espírito a experimentar a realidade de Cristo ressuscitado e entronizado e viver na plenitude dessa realidade aqui na terra. A manifestar a plenitude de Cristo na terra. O que a igreja está fazendo, está manifestando a glória de Cristo entronizado, ressuscitado e entronizado na sua experiência na terra, pelo poder derramado pelo Espírito Santo. Porque essa é a função do Espírito Santo, trazer a plenitude da realidade de Cristo para a igreja. E a igreja está experimentando isso. Você tem aqui uma igreja que caminha, que atua, que age, que experimenta essa realidade viva, espiritual, e manifesta essa realidade no mundo.
O irmão Washmani chamava isso da igreja normal. Mas claro, quando nós olhamos para essa igreja, pensamos, isso não é normal. Pelo menos não é a nossa normalidade, não é? Olhamos para essa igreja, mas isso não é que nós experimentamos, não é a nossa experiência normal. Então, como pode ser normal o que realmente para nós é anormal? Mas o problema é, e isso não foi uma coisa que primeiro falou o irmão Washmani, outros irmãos antes dele falaram, que vamos ver, mas o problema é não que nós sejamos normais,